De volta com Memórias do Poder Legislativo e a gente continua conversando com o ex-deputado Arthur Alves Pinto, que teve 7 mandatos aqui na Alesp, também foi vice-prefeito de São Paulo, secretário de várias pastas, vereador, fez um monte de coisa legal, né, deputado? Vamos continuar aqui conversando de quando o senhor chegou. O senhor estava me contando que o senhor era da Arena. Mas aí o senhor seguiu um trajeto de muita articulação política entre os partidos, né? Conta um pouquinho pra gente como é que era esse cenário. Bem, esse relacionamento com outros partidos começou na Câmara, naturalmente, né? Com o MDB na Câmara, que era a bancada majoritária, e eu era da bancada minoritária, que era a Arena, só eram 2 partidos da época. E ali eu fiz muita amizade com os deputados do PMDB, especialmente com o vereador Roberto Cardoso Alves, que veio a ser eleito depois presidente da Câmara, e eu fui seu vice à época, né? Então, esse relacionamento com outros partidos, ou com outro partido, que era só o PMDB, começou na Câmara. E eu trouxe isso para cá, porque vários vereadores do MDB foram eleitos deputados aqui. Então, quando cheguei aqui, já encontrei uns companheiros aqui de outro partido. Então, foi fácil assim, o relacionamento. Então, é uma habilidade que o senhor tem de articulação política? Eu não coloco isso como uma habilidade, né? Calhou, né? Calhou. Foi circunstâncias propícias, acabaram resultando nisso. E depois? Bem, depois como eu disse, eu fui eleito segundo secretário aqui em 84. Tornei a ser reeleito em 86, depois parece que em 88, que eu fiquei de 86. Não, em 2000 ou coisa semelhante, não me lembro bem. Em 88 eu fui pela 3ª vez. Mas em 1980, eu tinha acabado de chegar aqui na Assembleia, eu cheguei em 79. Em 80, eu recebi um telefonema do governador, Paulo Maluf. Falou: Arthur, eu gostaria que você viesse aqui no Palácio, que eu queria conversar com você. Eu fui lá no Palácio, eu que era. Chegou lá, ele me recebeu. O Michel Luati, então, que era o secretário dele, me levou até o Dr. Paulo. E o Dr. Paulo foi muito direto no que ele desejava. Ele falou assim: olha, Arthur, eu queria colocar um deputado na Secretaria do Interior. Mas eu queria um deputado que conseguisse formar a chapa do diretório, que ele mandava no diretório da Arena, então. Gostaria que esse deputado pudesse formar a chapa do diretório. Mas você não conhece o interior, ele falou para mim, porque eu era da capital, né? Eu falei assim: mas a gente não nasce conhecendo, né? Ele falou: mas você me garante que você forma uma chapa que derrota a chapa contrária? Eu falei assim: eu posso brigar por isso, agora garantir ao senhor, eu não garanto. Posso tentar. Ele falou assim para mim: Napoleão não gostava de general que não garantia as coisas. Ele falou para mim. Boa! E aí ele tirou um cartão do bolso assim, tinha nome, eu não vou citar o nome dos deputados, mas tinha outros 3, fora o meu, tinha outros 3 nomes de deputado. Ele falou assim: eu vou escolher um desses. Ele estava entrevistando, assim. Ele falou: você fica por aí? Bom, aí quando acabou a conversa com ele, eu peguei e fui para minha casa. Falei: eu vou almoçar. Seja o que Deus quiser. Fui para casa, eu tô em casa, recebo um telefonema do Marinho. O Marinho era o vice-governador, falou: o que você está fazendo aí? Eu falei assim: eu vim almoçar. Ele falou: mas o governador não falou você... Não, eu vim almoçar. Ele falou: então você faz o seguinte, você vai aí, foi essas palavras dele: pega o campeão do guarda-roupa e se veste e vem aqui. O Marinho usou essas palavras: o campeão do guarda-roupa. E eu fui para lá e o doutor Paulo chegou,
me recebeu, Michelotti me levou lá e me recebeu e falou, parabéns, Novo você secretário. é o novo secretário. Você faça o seguinte, você vai agora lá e põe o secretário lá no meio da Rua da Consolação. Meu o Maluf Deus. falou isso. Eu fiquei assim, ele falou, não, você tem medo? Eu falei, não, eu não tenho medo, mas como é que eu vou pôr o secretário? Precisa sair publicado no Diário Oficial. Ele falou, não, vá lá e o coronel tal vai te acompanhar. Eu falei, o senhor tem certeza, doutor Paulo? Ele falou, certeza, pode ir lá. E eu Foi um dia de fortes emoções, então. E eu fui para lá junto com o coronel. Chegou lá na entrada da secretaria, ali na Rua da Consolação, o porteiro lá falou assim, olha, o doutor Paulo pediu para o senhor ligar para ele. Tá lá o telefone, eu liguei para o doutor Paulo e falou, Arthur, vem de volta, amanhã você faz. Então, no dia seguinte já tinha saído a publicação. Ficou um pouco mais fácil. Eu fui lá e assumi. Né? Foi assim que eu acabei sendo secretário. Aí, pela primeira vez. Aí começou a luta para formar a chapa para ele no interior, né? O Marim me ajudou no início, que o Marim conhecia o pessoal do interior, porque ele tinha feito campanha para vice-governador e governador com o Dr. Paulo. E eu comecei a ir para o interior. Então, eu visitava 15 cidades por semana. Aí o senhor começou a rodar o estado. Rodar. E comecei a conversar com os prefeitos, né? Que geralmente o partido lá era do... Porque na época a Arena tinha, acho que 520 municípios eram da Arena e o resto eram 527 ou 570 municípios. 40 ou 50 era do PMDB. Eu ia nesses da Arena, né? E geralmente o prefeito é que mandava no diretório. Então foi assim que nós montamos a chapa e ganhamos a eleição também. Mas perguntando só um pouquinho da secretaria, o que era o objetivo dela? Era traçar ali um panorama do Estado, desenvolver política pública do interior? Era uma secretaria muito estratégica forte. Mesmo? Muito forte. Politicamente era mais forte. Era mais forte, porque na verdade, queria unir o Estado. Todo Estado. Ali nós tínhamos os escritórios do ERIM e do ERPLAN, porque o ERPLAN, que era da Secretaria de Planejamento, quando eu fui para a Secretaria, o Dr. Paulo passou os escritórios do ERPLAN para o interior, que era do Planejamento. Então, eu fiquei com todos os escritórios do ERPLAN e do ERIM, que era o interior, para coordenar politicamente tudo, né? Então, porque fazia tudo, a Secretaria do Interior fazia tudo. Mas a partir do momento que o senhor ia até essas cidades e conhecia o prefeito para fazer essa questão política, o senhor também acabava conhecendo a realidade do Estado e do município. Eu imagino que isso deve ter enriquecido muito, né? De todos. A visão, né, bastante, do Estado como um todo, né? Porque, veja, essa parte que passou do planejamento para o interior, que o Dr. Paulo passou para a Secretaria do Interior, porque não era nossa, passou para lá, e o planejamento cuidava de tudo, até da construção da sede da prefeitura, passava de tudo, por lá. Esgoto, água, tudo, cuidava de tudo no interior. Bom, o senhor também ocupou outras secretarias, né? Mas indo na ordem cronológica, eu fiquei até com um pouquinho de dificuldade de organizar, porque um monte de coisa aconteceu ao mesmo tempo, né? Aí veio a vice-prefeitura. A vice-prefeitura de São Paulo. Em 85, né? Em 85. E em 85, como é que foi essa chegada? Conta pra gente. Da vice-prefeitura? Bem, em 85, eu tinha a maioria dos diretórios da Arena, que eu tinha PFL, acho que já era PFL. Aí já era PFL. Né? Eu tinha a maioria dos diretórios que eu tinha formado. Eu tinha os diretórios todos da Zona Sul, todos eles. Tinha da Zona Leste, com exceção dos diretórios do Aurelino Soares de Andrade, eram todos que eu tinha formado. Formei diretórios em Pompeia, em Santana. Foi formando. No Tatuapé eu fui fazendo diretório, porque o Baldassi, um dia falou assim para mim, Arthur,
você não esqueça de formar diretórios, porque um dia os diretórios vão valer. Um dia os diretórios vão eleger o governador. Isso que eu ia perguntar para o senhor. E elegeu mesmo. O que significa formar diretório? É formar uma base? É formar apoio? Não, você tem que filiar o sujeito no partido e depois fazer uma chapa com os filiados para, se tiver outra chapa, senão é só a sua. E você tem que fazer a escrituração disso tudo, a ata de formação, de eleição, eu fazia tudo. Fazia tudo e dava o livro para eles, mas pronto, tudo prontinho. Filiar, então, pessoas. Filiar pessoas e depois, então você tinha o diretório, que eram, na época parece que eram 45 pessoas, se eu não me engano, e tinha os delegados. Então, foi o que o Baldassi disse, que esses delegados um dia iam votar para eleger o governador, e veio votar no Maluf, elegemos o Maluf. Eu tinha esses diretórios. E quando foi em 85, em 1985, o que aconteceu? Eles formaram uma chapa para um candidato a vice-prefeito. O Colassono, o prefeito, o Herbert Leve, um pessoal formou uma chapa lá contra... não era contra mim, eles queriam... Concorrente. Então, e eu ganhei deles, até com muita facilidade, porque eu tinha os diretórios na mão. Eles não tinham ninguém. E o amigo do senhor já tinha dito que o diretório valia muito, sabia das coisas desse homem. 2 vezes. Porque eles não tinham delegados. Porque sabe quem eram os delegados? Os delegados eram assim. Era o meu motorista daqui, eram as moças que trabalhavam comigo, os rapazes que trabalhavam comigo. Eram tudo gente, parente deles, tudo gente que não eram passíveis de ser corrompidos ali para votar no outro candidato. Era gente fiel. Então nós ganhamos, eles fizeram muita força. O candidato foi o Fausto Rocha, na época, né? Aí foi uma alegria. Aí acabei uma vitória. Vice do Jânio. Acabei vice. Jânio prefeito e o senhor vice. E como é que foi? Aí, como é que foi a convivência com o Jânio, um político tão... A convivência com o Jânio sofreu um atrito antes da eleição. Já antes? Pelo seguinte, porque o Vita, o Brasil Vita, concorria a presidente da Câmara Municipal. E eu apoiava o Antônio Sampaio, a pedido do Dr. Paulo Maluf, que era o governador. Eu era secretário, então, do interior. Eu apoiava o Antônio Sampaio, porque era o candidato a governador. Sim, e eu estava num cargo de confiança. Tinha como ser diferente. Mas era amigo do Vita. Então, tinha um vereador lá, Paulo Rui, que ele estava indeciso. Lá estava empatado 10-10. Eram 21 vereadores, estava empatado 10-10. Esse Paulo Rui decidia. Eu chamei o Paulo Rui na Secretaria do Interior, tentei convencer ele de ajudar o Antônio e tal. Ele foi. Dali contou para o Vita. E o Vita veio me procurar na secretaria e falou: Arthur, você não... Por que você está contra mim? Eu falei: não estou contra o senhor, eu estou apoiando o Antônio Sampaio. Não tem nada a ver com o senhor. Isso, meu compromisso com o Antônio Sampaio é anterior à sua candidatura. Falei assim para ele. Bem, o Vadielu era o secretário de promoção social à época. E o Vita era muito ligado ao Vadielu. E o Vadielu marcou uma entrevista com o prefeito, com o governador, com o Paulo Maluf, e levou o Vita. E chegou lá e acho que falaram para o governador que eu tinha falado com o Paulo Rui, se o governador estava do lado do Antônio Sampaio, né? Esse negócio. E o governador disse que não. Então, eles vieram os dois falar com o Reinaldo de Barros. Falar com o Reinaldo de Barros, porque o Reinaldo de Barros falava: eu não posso fazer nada, porque é pedido do governador e tal. Eles vieram falar com o Reinaldo de Barros, que o governador tinha liberado, que não era isso. Mas o doutor Paulo ligou para o Reinaldo e disse que ele foi obrigado a falar, mas que o candidato dele era o Antônio Sampaio.
Então o Vita acabou se tornando meu adversário. Então, quando essa confusão toda. E ele era PTB. Quando chegou a época de eu ser vice, ele foi visceralmente contra, porque ele era PTB, era o partido do Jânio. E ele fez uma campanha e fez um negócio muito grave com o Jânio e tal. Aí o Jânio, um dia foram entrevistar o Jânio e falou, vocês estão preocupados com o meu vice-prefeito? O meu vice-prefeito, eu vou dar uma sala e um carro para ele, mais nada. O Jânio falou isso, né? O Jânio é daqui de Pavio curto. É. Eu peguei e liguei, esqueci o nome dele, que era o presidente do PTB, era de Santos. Eu falei com ele, Gastone Rigg. Falei com ele, falei, Gastone, vieram me entrevistar sobre isso, eu vou dar a resposta para o Jânio. Eu vou dar a resposta para ele. Aí uma jornalista veio lá e perguntou, para repercutir isso que o Jânio tinha falado, perguntou o que eu achava daquilo. Eu falei assim, olha, o tamanho da sala e a marca do carro eu vou discutir com ele depois que nós ganharmos a eleição. Aí eu vou discutir com ele. Agora não é hora de discutir isso, temos que ganhar a eleição. Falei isso. Aí o Gastone Rigg me ligou. Falou, Arthur, você não está regulando bem, como é que você vai falar um negócio desse? Você fez isso, falou isso do candidato a prefeito. E foi assim, pediu que eu tivesse calma e tal. Mas depois o relacionamento com o Jânio foi muito bom. Ele entrou no eixo. Ele ia almoçar uma vez por mês na minha casa. Uma vez por mês ele ia religiosamente. Espera aí que no próximo bloco eu quero saber mais detalhes dessa relação do senhor com o Jânio. A gente volta daqui a pouquinho com mais memórias. Não sai daí, até já.